Olá, tudo bem? Como estão vocês? Prontos para mais uma aula sobre botânica? Então a gente já viu a raiz, a gente já reviu o caule, a gente já viu a folha. Agora nós vamos entrar no mundo das flores, maravilhoso, né? O que seria da nossa vida sem uma flor, sem um jardim, sem o colorido de uma flor, sem o colorido de uma planta, né? Como a gente muda nosso estado de espírito toda vez que a gente entra num jardim cheio de flores, independente de se você é homem, se você é mulher, independente, né? Não vamos ser machistas, não vamos ser trogloditas, né? Quando a gente está em contato com o vegetal, com as cores, com os aromas, com os cheiros dos vegetais e principalmente das flores e das folhas, né? Nosso cérebro muda, nosso estado de ânimo muda, né? Façam essa experiência, né? Um dia que vocês estiverem cansados de estudar, saiam, vão até o quintal, vão até a praça perto da casa de vocês, tenham contato com a planta, né? Vejam as cores das plantas, ou vejam um vídeo, uma fotografia com muita planta, vocês vão ver que, né? Muda, certo? Então, tem várias funções. O vegetal não é só para manter a nossa qualidade de ar e de meio ambiente, é para também manter a nossa qualidade mental, a nossa capacidade e paz espiritual. Isso é muito importante. Então, eu recomendo para vocês, quando estiverem cansados, vão até um quintal, vão até um jardim, tenham um contato com o verde, tenham um contato com a flor, exalem, respirem aqueles aromas, aqueles cheiros das plantas, né? Se reequilibrem, se reestruturem, e aí vocês podem continuar a estudar. Não é fazer festa e nem ir para balada, é voltar, sentar e estudar, tá? Tire os calçados, põe a mão na grama, põe a mão na terra, põe a mão no vegetal, pisem no vegetal, pisem na grama, né? Não é para matar o vegetal, não é para pisar em cima e destruir o vegetal, não. É para ter contato, esse contato é extremamente importante, reequilibra a nossa vida, tá? Nem que seja por 5 minutinhos, um sol, a luz, a planta, a gente se reequilibra. Tá? Então vamos lá para a nossa aula de flores, nossa aula de botânica, né? É a estrutura de reprodução das angiospermas. Então nas flores a gente encontra então a estrutura de reprodução das angiospermas. Por que eu estou falando das angiospermas e não das gimnospermas? Porque eu falei para vocês que gimnospermas não têm flores, não vão ter frutos carnudos, os frutos normalmente vão ser secos ou nus, né? Vão ser sementes nuas também, tá? Mas então, angiospermas têm flores, gimnospermas não têm flores, tá? Gravem isso. Surge a partir da modificação das folhas. Então quer dizer que flores são folhas? São folhas modificadas, exatamente, né? Vamos lembrar aqui, tudo surge da semente. Na semente surge o embrião que vai fazendo modificações sobre modificações, modificando, levando com ele a carga genética que ele tinha, né? Por isso que a gente estuda genética, e aí vocês começam a entender a função da genética. E aí cada célula, em cada ponto da planta vai ter uma função. Então as flores são folhas modificadas, né? A floração, né, ou seja, o momento que as flores surgem, se abrem, né, tá? Está ligado às condições climáticas, fatores ambientais e climáticos, temperatura e iluminação. Significa dizer o quê, pessoal? Significa dizer que as plantas, para florirem, para gerar as flores, elas precisam de uma quantidade mínima de temperatura por dia,
tá? E necessitam de um período de luz mínimo. Sem esse período de luz mínimo, né, às vezes 4 horas, às vezes 8 horas, às vezes 12 horas, às vezes 16 horas, as plantas não vão florirem. Se não florirem, não vão se reproduzir, não vão perpetuar sua espécie. Então, é preciso ter esta faixa de luz, que é o período de luz necessário, suficiente, e também de temperatura. Sem isso, não vai haver a floração, tá? Ok? Mas também outros fatores, como fatores internos, como hormônios, tá? Que podem influenciar nas transformações das folhas e também na floração, tá? Então, nós temos fatores externos, luz e temperatura, né? Ou iluminação e temperatura, e hormônios, né? Então, por que iluminação? Eu falo luz, mas melhor é a gente fixar como iluminação. Por quê? Porque às vezes pode ter luz, mas a planta está numa sombra onde a quantidade de iluminação naquela planta não é suficiente para produzir flores, tá? Isso a gente chama o efeito de sombra, tá? Então o efeito de sombra é muito importante. Algumas plantas, mesmo que estejam numa região com muito sol, com muito calor, mas elas estão sob outras plantas, então elas estão sombreadas. Então o fluxo, o período de luz, a quantidade de luz não é suficiente para que haja floração, para que a flor cresça, surja, né? Tá? Então a gente fala assim, é preciso lux. Lux é a unidade de medida de iluminação. Então as plantas precisam de um número X de lux, de uma quantidade X de lux para poder florirem. Senão, não vão florir, tá? Ok? Evolução, né? Então a flor também é responsável, também foi considerada como um símbolo, um sinônimo da evolução do vegetal. Por quê? Porque com o surgimento da flor, marcou-se a estrutura dos vegetais, porque alguns deixaram de depender da água para a reprodução. Então começaram a se reproduzir por vento, por animais, né? Por insetos, por contato e por vários outros meios de polinização, tá? Ok? Então não precisou mais da água, ou mesmo a água da chuva serviu para polinizar, né? Tá? Porque às vezes bate a água da chuva na pétala, bate no gineceu, no androceu, expele esporos os esporos que vão polinizar outras plantas, que vão chegar em outras plantas, tá? Então, também porque as flores formam sementes após a fecundação. Então, nós vamos ver nas aulas posteriores, depois da fecundação, o que acontece com o gineceu, com o ovário, né? E como vão surgir, então, os frutos e as sementes. Nós vamos falar dos frutos e das sementes, tá? E definindo um ambiente seguro para o embrião se desenvolver. Então, as plantas, né, como elas muitas vezes se fecham à noite, se abrem durante o dia, elas começam a fazer mudanças climáticas ali, às vezes absorvem água, recebem água da chuva. Então, isso cria um microclima, cria uma condição especial para o desenvolvimento do embrião, né? Tá? Lembre-se, a sobrevivência do ser vivo, tanto nós homens como os vegetais, depende muito do clima, das condições climáticas e ambientais onde a gente vive. Tá? Nós temos uma faixa ideal de sobrevida. Tá? Se for muito abaixo, se for muito acima, nós morreremos. Por isso que pessoas morrem congeladas do frio, né? Não é por causa do frio, é porque o frio intenso para algumas atividades metabólicas do homem, dos animais e dos vegetais. Assim como o calor muito excessivo faz com que as plantas percam todos os seus líquidos, todas as suas águas, e aí não tendo água não tem condições de fazer as sínteses, né, os metabolismos, e aí não tem como produzir energia e não tem como produzir alimento, tá?
Então, a semente e o fruto que surgem da flor, né, facilitam a dispersão por vento, água, animais. Então, quando eu falei da questão da dispersão, muitos animais comem a flor que tem semente, né, ou comem o fruto que tem semente, e aí depois defecam em outras regiões, e ao defecar, a semente, ao passar pelo trato digestivo do animal, sofre o que a gente chama de quebra de dormência. Não se preocupem, nós vamos ver isso mais para frente, e com isso a semente tem capacidade de germinar em um outro local, tá? Então nós temos aí várias formas de dispersão. Tá? Então vamos falar das flores especificamente, que possuem as seguintes estruturas, né? Tá? Pedúnculo, certo? Que é esta parte aqui que liga a flor à haste, né? A haste do galho, a haste da folha, a haste do tronco, né? O receptáculo, que sustenta então os órgãos, os verticilos florais, né, que são as sépalas, as pétalas, o androceu e o gineceu. Então estão todos aqui no receptáculo floral, né? Então uma flor completa. Nós estamos falando de, vamos colocar aqui, flor completa. Por que, professor? Porque lembrem, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de seres vivos e nós estamos falando de meio ambiente. Nem todas as plantas, assim como a gente viu no caule, assim como a gente viu nas folhas, assim como nós vamos ver nas flores, assim como nós vamos ver nas sementes e nos frutos, possuem todas as estruturas. Algumas delas não possuem essas estruturas, tá? Então, pode não possuir o pedúnculo, pode não possuir o receptáculo, pode não possuir um dos verticilos, ou pode ser completa, tá? Então, o conjunto da flor, tá? Conjunto da flor, fora o receptáculo e fora o pedúnculo, então as sépalas, as pétalas, o androceu e o gineceu, formam os verticilos florais, tá? São peças iguais, folhas modificadas, os antófilos, tá? Então, isso tudo são folhas modificadas, tá? Então, nós temos dois tipos de verticilos, os de proteção e os de reprodução. Os de proteção são os chamados sépalas e pétalas, né? As sépalas formam o cálice, né? Que é essa parte verde aqui, tá? E as pétalas formam a corola, que é esta parte colorida. Normalmente tem a função de atrair os insetos por suas cores e fragrâncias, né? E nós temos os verticilos florais de reprodução, que são o gineceu e o androceu, tá? O androceu é o órgão masculino, que é formado por pistilo e estame, né? Tá? As anteras, certo? Então aqui nós temos as anteras, os estambres, né? Tá? No gineceu, órgão feminino, nós temos o pistilo, nós temos o estilo aqui, certo? Então são as formas, os órgãos masculinos e femininos, tá? Vamos falar dos verticilos de proteção, que formam o cálice, são as sépalas, e formam a corola, que são as pétalas, né? Então, muitas vezes as sépalas e as pétalas são iguais, possuem a mesma forma, mesma cor, tá? Mas possuem estruturas diferentes, funções diferentes. Então, as sépalas são para proteger. Então, vamos pegar este exemplo mais característico, onde as sépalas são verdes e as pétalas são amarelas, tá? Então, um conjunto de sépalas forma o cálice, que são folhas modificadas situadas na base da flor. Então, elas estão aqui bem na base do receptáculo e do pedúnculo, né? Tá? Podem ser coloridas, auxiliando na atração de polinizadores e proteger as partes internas da flor. Então, como eu falei, algumas flores se fecham à noite ou se fecham em condições diferentes das ideais. Então, as sépalas acabam protegendo, tá?
ou a corola, que é o conjunto de pétalas para a proteção dos verticilos de reprodução e atração dos polinizadores. Então, qual é a função das pétalas? Ah, é dar cor, é dar vida, é dar beleza à nossa vida? Sim, é também. Mas é também por sua cor, por sua forma, por sua fragrância, por seus cheiros, odores, atrair insetos, atrair animais para que então possa fazer cruzamento entre plantas, levando o esporo para o órgão feminino do outro, né? E aí perpetuar a espécie, tá? Nos verticilos de proteção, nós temos o perianto e o perigônio, né? Que é formado então pelas sépalas, então possuem cores e formas diferentes das sépalas, que é o perianto, né? As sépalas normalmente são verdes e pequenas, tá? Já as pétalas são grandes e coloridas, então a gente está vendo aqui, né? Verdes, pequenas, as amarelas são maiores e coloridas. Nós estamos vendo aqui num lírio, né? Que as sépalas e as pétalas apresentam as mesmas cores. Então, normalmente são verdes, mas podem ter a mesma cor, tá? Então, o perianto e perigônio. Então, elas podem ser formadas pela mesma cor, as sépalas e as pétalas, tá? Mas nós estamos aqui falando das sépalas. E as tépalas? Tépalas é o conjunto de sépalas e pétalas com mesmas cores e formas. Então, nas monocotiledôneas forma-se as tépalas, que é o conjunto de tépalas, formam o perigônio. Então, nós tínhamos aqui perianto para sépalas com cores e formas diferentes, e o perigônio, onde as sépalas e as pétalas possuem mesmas cores e formas, então formam as tépalas, né? Tá? Então, o conjunto de tépalas é o perigônio. Então, todo o conjunto é chamado de perigônio. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós tivermos essa situação do lírio, onde as pétalas e as sépalas são iguais, elas são chamadas de tépalas, tá? Então não tem pétalas e não tem sépalas, tem tépalas, porque são iguais. Esse conjunto de tépalas é o perigônio, tá? Já o perianto, as sépalas e as pétalas são diferentes. Então, o conjunto das sépalas diferentes das pétalas forma o perianto, tá? E aí nós podemos também classificar as flores em relação à presença de cálice e corola, né? Então, se tiver cálice, que é composto pelas sépalas, e se tiver corola, que é composto pelas pétalas, se tiver ou não tiver, se tiver um ou se tiver os dois ou se não tiver nenhum, então desta forma são compostas ou classificadas as plantas. Ao conjunto de sépalas e pétalas nós chamamos de clamídia, tá? Cuidado com o fungo clamídia de transmissão sexual aí, né? Nós não estamos falando desse fungo, não. Nós estamos falando ao conjunto de cálice e corola, que é chamado de clamídia. E aí, por que é chamado de clamídia? Então, nós temos as plantas ou as flores ditas aclamídeas, porque não possuem nem corola nem cálice, tá? Então, sem cálice e sem corola. Por exemplo, as gramíneas. Se nós pegarmos as flores das gramíneas, nós vamos ver que são umas coisinhas branquinhas lá, que não tem sépala, não tem pétala, não tem nada lá, só tem os androceus e os gineceus, tá? Monoclamídia, ou seja, apenas cálice ou apenas corola, uma das duas. Então, mono, ou tem cálice, que são as sépalas, ou tem corola, que são as pétalas, um ou outro, tá? Diclamídia, com 2 verticilos, então possui conjunto de 2 verticilos, possui 2 sépalas e 2 pétalas, né? Então, sempre de 2. Triclamídias, possui 3 sépalas e 3 pétalas.
policlamídia, né? Possui 4 sépalas, 4 pétalas. Pentaclamídia possui 5 sépalas, 5 pétalas, tá? Certo? E aí, então, nós chamamos isso para facilitar de homoclamídia, quando tem um cálice e corola com cores e formas iguais. Então, são as monocotiledôneas, por exemplo, o lírio, tá? Então, possui cálice e corola. Não confundam homoclamídia com aclamídia, que são as gramíneas, nem com as monoclamídeas, que possuem ou só cálice ou só corola. As homoclamídeas, homo de igual, né, de mesmo, possuem sépalas e pétalas iguais, de mesmas cores e mesma forma, como é o exemplo do lírio, já mostrei naquela imagem para vocês. Ou são heteroclamídeas, quando as sépalas e as pétalas são diferentes em forma e cor. Por exemplo, a rosa, o cravo e várias outras plantas. Então vamos ver aqui, nós temos aqui um lírio, onde as sépalas, né? Então, infelizmente, eu vou colocar aqui, as sépalas são iguais às pétalas, então não tem diferença nenhuma, tá? Nós temos as rosas aqui, então vou usar o verdinho aqui, onde as sépalas são pequenas e menores e com menor número, e nós temos as pétalas, né? Nós temos as pétalas aqui que são maiores e diferentes. Então nós temos aqui as homoclamídeas e as heteroclamídeas, tá? Nós temos, vamos voltar aqui, as monoclamídeas, nós temos as diclamídeas com 2 verticilos. Na verdade, estas duas plantas não são homoclamídeas, são triclamídeas, porque tem 3, né? Conjunto de 3 sépalas e 3 pétalas, tá? E a rosa, que é policlamídia, tem mais uma quantidade muito grande de pétalas, tá? E as sépalas nem sempre têm o mesmo tamanho, forma e número, tá? Nós temos aqui as aclamídeas, então não tem sépalas e não tem pétalas, tá? Certo? Nós temos aqui outras plantas chamadas pentaclamídia, então tem 5, na verdade essa é uma aclamídia também, né? Tá? Nós temos aqui uma outra que só tem a inflorescência, então nós temos aclamídia, monoclamídia, diclamídia, homoclamídia, heteroclamídia. Então, aclamídia, né? Então, é a aclamídia, não tem sépala e não tem pétala, né? Tá? Monoclamídia, ou tem sépala ou tem pétala. Então, aqui nós só temos sépala, aqui nós só temos sépala, né? Então, nós temos o ovário aqui, o androceu aqui, o gineceu aqui, mas nós só temos sépalas, né? Tá? Então, aclamídeas, homoclamídeas, monoclamídeas, com um só conjunto de verticilos florais, ou sépalas ou pétalas. Nós temos aqui as triclamídeas com 3, e elas são homoclamídeas porque são iguais, sépalas e pétalas são iguais. E nós temos aqui homoclamídeas, heteroclamídeas, né? Policlamídia, que são o quê? Número de sépalas e pétalas diferentes e formas e cores diferentes, tá? Então, quanto ao número de verticilos, nós temos as flores dímeras, que apresentam apenas 2 peças do verticilo em dicotiledôneas, tá? Então, só com 2 peças de verticilo. Nós temos as trímeras, apresentam 3 peças, né? São nas monoclamídeas, nas monocotiledôneas. Nós temos as tetrâmeras, as pentâmeras, né? Que apresentam 5 ou seus múltiplos, 4 ou seus múltiplos. Então, dicotiledôneas e dicotiledôneas. Então, o que vocês precisam memorizar é que as monocotiledôneas são sempre trímeras, tá? Então, apresentam sempre 3 peças por verticilo ou um múltiplo de 3, tá? Ok? Então, aqui nós temos uma dímera,
nós temos uma trímera, ó, tá vendo? 3 pétalas ou 3 sépalas, 3 pétalas, né? Tá? Nós temos uma pentadímera, né? Uma pentâmera, tá? Com 5 peças, 5 pétalas, 5 sépalas. Depois nós vamos ver aqui que os androceus seguem também essa tendência de ser 5. Aqui nós temos 3, né? Aqui nós temos uma flor tetrâmera, né? Tá? Então, tetrâmera com 4 pétalas, né? Certo? Então, essas são as classificações das flores, certo? E quanto à simetria, elas podem ser radial ou actinomorfa, bilateral, zigomorfa ou assimétricas. Então, assimétricas não possuem planos de simetria. Eu não consigo fazer um corte nela, porque ela vai sempre ficar faltando uma parte, ou uma parte vai estar incompleta. Por isso, elas são assimétricas, tá? Agora, quando elas forem radiais, actinomorfa, eu posso traçar vários planos que eu vou conseguir fazer com que a planta tenha 2 partes iguais, tá? E pode ser em qualquer direção este plano, que elas vão continuar tendo 2 partes iguais. A bilateral, chamada zigomorfa, eu só tenho um plano de simetria. Então, na actinomorfa, eu tenho muitos planos de simetria, ou vários planos de simetria. Na zigomorfa, eu tenho somente um plano de simetria. Então, isso vocês precisam memorizar também, tá? Uma planta zigomorfa, então eu só tenho um plano de simetria. Uma planta actinomorfa, eu tenho muitos planos de simetria. Uma planta assimétrica, eu não tenho nenhum plano de simetria, tá? Ok? E quanto à união ou não das peças florais, então aquelas sépalas e as pétalas, elas podem estar unidas ou não unidas, tá? Elas podem ter a sua inserção livre lá no receptáculo ou lá no pedúnculo, né? Ou elas podem estar conectadas, elas podem estar unidas. Quando elas forem unidas, concrescidas, né, são chamadas gamopétalas, né, pétalas unidas. Quando elas são separadas, elas são dialipétalas, ou elas possuem as pétalas livres. O mesmo acontece para as sépalas, elas podem ser gamossépalas ou dialisépalas. Então, gamossépalas é quando estão unidas. Gamopétalas é quando estão unidas, tá? Dialipétalas ou dialissépalas estão livres. Então, isso é importante também vocês memorizarem. Todas essas aulas, muitas dessas aulas, vocês precisam, memorizar. Fazer um quadro bonito na casa de vocês, colocarem flores, classificarem. Sempre que vocês estiverem no jardim, na rua, caminhando, peguem uma flor, avaliem o que é isso. Colocar em prática o conhecimento, gente. Quando a gente coloca o conhecimento em prática, né, gera dúvida. Se gerar dúvida, vocês não entrem em depressão. Nossa, não sei nada, pelo amor de Deus, não sei nada. Não, vocês pegam, vão lá na aula, vão lá rever as aulas e vão dizer o que era isso mesmo. E tá aqui, olha só, tem 333, tem 555 verticilos florais, né? E aí vocês começam, então, fixar o conhecimento de vocês de modo verdadeiro e não de modo só teórico, tá? Isso é extremamente importante, isso a biologia nos permite, gente, tá? A botânica, a zoologia é muito mais fácil porque vocês não precisam de instrumentos. Ou, por exemplo, na genética, nós precisaríamos de um instrumento para fazer um mapa genético, nós precisaríamos, na anatomia, na citologia, nós precisaríamos de microscópicos, né, para fazer as análises. Na botânica e na zoologia, nós podemos pegar ali, não precisa nem tirar a flor da planta, deixa lá para ficar bonitinha para todo mundo, né, para todo mundo se beneficiar. Aí vocês veem, nossa, olha essa planta aqui, essa planta tem sépala, tem pétala, tem verticilos florais, tem conjunto, tem pedúnculo, tem receptáculo. Nossa, não tem receptáculo. Ah, olha, tem bainha, né? O que era bainha mesmo? O que era pecíolo? O que era o limbo? Tá?
Então isso daí é fixação de conhecimento, isso é importante. Aproveite essa vantagem que nós brasileiros principalmente temos, tá? Então olha aqui, uma gamopétala, as pétalas estão unidas, né? Uma dialipétala, as pétalas estão separadas. Outra dialipétala e dialisépala, porque as sépalas estão separadas. E aqui nós temos uma planta gamosépala, porque as sépalas estão unidas, tá? Então são os 4 tipos de classificação de acordo com as peças florais, se elas estão unidas ou não estão unidas, tá? Então, pessoal, essas últimas 3 aulas de botânica, a gente viu caule, a gente viu folhas, a gente viu flores. Façam, desenhem, vão para o campo, vão para o jardim, aí, em vez de estarem lá no jardim pensando em nada, vocês estão estudando. E se os pais de vocês perguntarem, o que vocês estão fazendo aí, meus filhos? Vão trabalhar, vão estudar. Vocês vão falar, pai, estou estudando, venha cá. Olha, esta é uma planta dialipétala, dialisépala. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o verticilo, isso aqui é o angiceu, isso aqui é o androceu. Tá vendo esse caule? Tá vendo esta folha? Então vocês começam também a explicar para outras pessoas, lembra o lado para o lado? Vocês começam a fixar conteúdos. E mesmo que na frente dos seus pais, dos seus amigos, vocês falam, puxa, cara, o que era isso mesmo? Não lembro. Aí vocês voltam lá para as aulas e reveem o conteúdo e fixam o conteúdo. Tá? Não precisamos sempre estar fazendo exercício. Quando a gente vai para o campo, quando a gente vai para o jardim, quando a gente vai para a prática, a gente está fazendo exercício, a gente está classificando, a gente está vendo. Tá? Então, conto com vocês para vocês fixarem esse conteúdo a partir de revisões anteriores, fixações futuras, diálogos, análises, né? Atividade de campo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula com muita flor, com muito amor, com muita cor, né? Para a gente fazer a nossa vida mais saudável e ficarmos mais felizes. Cansou? Em vez de dormir ou em vez de assistir TV, vai no jardim, respira o aroma, respira o frescor das plantas e analisa as plantas. E aí vocês fixam o conteúdo para vocês. Tá bom? Fiquem bem. Um grande abraço.